tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos apresentar 3 ações que atualmente considero que estão com um preço bastante interessante e como tal, na minha opinião, poderão ser boas oportunidades de investimento. Antes de passarmos à regulação destas ações, gostaria apenas de sublinhar que este vídeo não deve ser visto de todo como uma recomendação de investimento, sendo apenas da minha opinião pessoal sobre o tema. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para vos revelar então quais as ações que eu escolhi. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para vos apresentar então as 3 ações que eu considero que podem ser boas oportunidades de investimento até ao final do ano. Começando então pela primeira ação que vos quero apresentar. Como podem ver, trata-se do Pinterest, que é uma rede social que teve uma performance em bolsa muito positiva durante o ano 2020, mas em 2021 a história tem sido muito diferente e como podem ver aqui no gráfico, esta ação genericamente tem uma desvalorização de cerca de 42,5% durante o ano 2021, o contraste claramente com aquilo que tem sido a performance muito positiva do mercado norte-americano no seu todo. Para além disso, um outro indicador que eu gosto bastante de apresentar aqui nos vídeos, e quem vai acompanhando o canal já sabe disso, tem a ver com o market cap desta empresa, que atualmente se situa em cerca de 25,2 mil milhões de dólares. Seguidamente, no sentido de avaliar o potencial desta ação, considero que é importante trazer aqui alguns indicadores de performance, alguns indicadores financeiros do Pinterest nos últimos trimestres, e para isso trago-vos aqui uma apresentação que a empresa efetuou aos seus investidores, relativa aos resultados do terceiro trimestre de 2021, que é o último período para o qual existem contas disponíveis desta empresa. E portanto, começando aqui por um indicador obviamente muito importante, principalmente, mas não só em empresas de crescimento, a receita. No caso da empresa, podemos ver que o Pinterest tem tido taxas de crescimento muito interessantes. É certo que tem havido aqui algum abrandamento nos últimos trimestres desse crescimento, e aqui pegando, por exemplo, no caso do terceiro trimestre de 2021, verificamos que o crescimento homólogo, ainda assim, face a 2020, foi cerca de 43%, o que é muito significativo, mas se olharmos para as taxas de crescimento em trimestres anteriores, verificamos que tem havido aqui algum abrandamento, ao qual não é alheio, obviamente, o levantar das medidas de confinamento, que foram impostas na sequência do Covid, e as redes sociais e o Pinterest acabaram por ser grandes ganhadores da pandemia, e portanto é normal que haja aqui alguma redução destas taxas de crescimento. No entanto, um crescimento de 43% continua a ser obviamente muito significativo. E aqui este crescimento neste último trimestre acabou por ser muito alavancado pelo segmento internacional, que teve um crescimento muito próximo de 100%, no caso, como podem ver, 96%. Depois vamos aqui para baixo, também podemos ver um indicador muito importante, no caso deste tipo de empresas, em especial de redes sociais, que tem a ver com a evolução dos users ativos. E aqui no caso do Pinterest, o que se verifica, e também obviamente em larga medida é explicado por levantar das medidas de confinamento na generalidade dos países, é que tem havido um abrandamento nas taxas de crescimento dos users, sendo que nos últimos trimestres, inclusivamente, se tem assistido aqui a algum abrandamento e alguma redução desse número de users. Ou seja, para o caso do último trimestre, verificamos que houve apenas um crescimento de 1%. No caso do mercado norte-americano, houve inclusivamente uma perda de cerca de 10% face ao mesmo trimestre do ano passado em termos de users ativos, e no segmento internacional acabou por haver aqui um crescimento residual de cerca de 4%. Aqui é interessante também verificar que os users internacionais acabam por ter um peso muito significativo no total de users, mas quando olhamos para a receita, a maioria da receita da empresa advém do mercado norte-americano. Isto é explicado pelo slide seguinte, com a receita por utilizador, e aqui vemos que claramente existe uma grande diferença na receita por utilizador no mercado norte-americano e no segmento internacional, que inclusivamente até é o segmento com mais users de longe face ao mercado norte-americano. E aqui vemos que, no geral, tem havido um crescimento dessa receita por user, quer no mercado norte-americano, quer também no segmento internacional, e aqui este slide eu acho que é paradigmático sobre o potencial da empresa. Ou seja, existe aqui muito potencial no segmento internacional em termos de monetização que ainda não está devidamente explorado. Portanto, claramente há aqui muita margem para a empresa crescer em termos de receita por user
É verdade que tem crescido, mas são valores ainda muito residuais face àquilo que é a situação no mercado norte-americano. Portanto, é verdade que o crescimento do número de users tem sido mais comedido por parte do Pinterest e espera-se que de alguma forma isso continue a acontecer, porque houve um crescimento muito grande proporcionado pela pandemia, mas acho que aqui há de facto uma área onde há muito potencial por explorar e, portanto, se o Pinterest conseguir tornar a sua plataforma em termos internacionais mais monetizada, temos aqui claramente um grande filão de vendas e de receita por explorar para a empresa. Depois aqui neste slide temos a evolução do EBITDA ajustado e aqui podemos ver que a empresa tem tido evoluções interessantes ao nível do EBITDA, sendo que a margem tem sido crescente. Aqui no último trimestre situou-se em cerca de 32%, que é uma margem muito superior aos 21% do mesmo período do ano passado, e o EBITDA ajustado teve aqui um crescimento superior a 100%, portanto a empresa é cada vez mais lucrativa, o que é um dado muito interessante. Depois revelar também mais alguns dados financeiros interessantes por parte do Pinterest. Aqui temos o balanço da empresa, que a setembro de 2021 apresenta-se de facto muito robusto, ou seja, temos aqui um total de ativo de cerca de 3,2 mil milhões de dólares e o total de passivo é muito residual, aqui um valor que nem chega a 500 milhões de dólares, o que representa uma autonomia financeira por parte desta empresa muito significativa. Depois, um outro ponto finalmente que eu gostaria também de mostrar é qual foi o resultado por ação no último trimestre do Pinterest. E aqui vemos que genericamente o resultado por ação acabou por se situar em cerca de 28 cêntimos de dólar, o comparando com a cotação atual de cerca de 40 dólares mais ou menos. Se nós extrapolarmos este valor de 28 cêntimos de dólar para 12 meses, estamos a falar de um price to earnings de cerca de 35, o considerando que é uma empresa de crescimento e tem também um grande potencial por explorar no segmento internacional em termos de monetização, considero que este indicador é relativamente modesto e, portanto, vejo aqui um grande potencial de upside por parte da ação, na minha opinião. Partindo então para a segunda ação que vos quero apresentar, trata-se do PayPal, que é uma empresa ligada à área do FinTech, que, à semelhança do Pinterest, tem tido uma performance negativa em bolsa durante o ano 2021, com uma desvalorização de cerca de 12% durante este ano. Curiosamente, estas duas empresas muito recentemente estiveram ligadas a um rumor que apontava para que o PayPal alegadamente estivesse interessado na aquisição do Pinterest por um valor estimado na altura em cerca de 45 mil milhões de dólares. Esse rumor posteriormente veio a ser desmentido pelo PayPal, portanto não se confirmou esta intenção de aquisição do Pinterest por parte do PayPal. E já agora, para compararmos as duas empresas, Pinterest e PayPal, dar nota também do market cap atual do PayPal, que se situa em cerca de 225 mil milhões de dólares, portanto um market cap praticamente 10 vezes o do Pinterest. Depois, relativamente ao PayPal, também será interessante apresentar aqui alguns indicadores financeiros à semelhança do que efetuamos para o caso do Pinterest. Aqui, tratando-se o PayPal de uma plataforma de pagamentos, um indicador muito importante desde logo é verificar qual tem sido a evolução desse volume de pagamentos nas suas várias plataformas. O PayPal é detentor de várias plataformas de pagamentos digitais, não só de uma, e portanto, vendo aqui este indicador do volume total de pagamentos, verificamos que para o último trimestre que existem dados disponíveis, o terceiro trimestre de 2021, houve aqui um crescimento interessante, sendo que em termos percentuais acabou por haver aqui algum abrandamento desse crescimento. No entanto, dar nota que as contas do PayPal acabam por estar influenciadas de um fator one-off, que tem a ver com o facto de o PayPal como plataforma de pagamento vai deixar de poder ser utilizada no eBay, que vai passar a ter a sua própria plataforma de pagamento e, portanto, este efeito one-off acabou por influenciar aqui uma série de indicadores e, portanto, nesta apresentação do terceiro trimestre, o PayPal optou e bem por apresentar os dados, incluindo as transações e a receita decorrente do eBay e também indicadores assumindo o crescimento e verificando o crescimento sem o eBay. Portanto, no caso do volume de pagamentos, verificamos que, desconsiderando o efeito eBay, teríamos um crescimento de 31%, já bastante em linha com aquilo que tem sido o crescimento de trimestres
anteriores. Depois, um outro indicador muito importante para analisar, no caso de empresas como o PayPal, tem a ver com a evolução do número de contas ativas de trimestre para trimestre. E aqui verificamos que tem havido crescimentos interessantes de trimestre para trimestre no caso do PayPal. E aqui, no caso do terceiro trimestre de 2021, houve aqui um pequeno abrandamento do crescimento do número de contas ativas. No entanto, esse crescimento neste trimestre acabou por ser de 15% face ao mesmo trimestre do ano anterior e verificamos que todos os trimestres tem havido aqui um crescimento deste número de contas ativas, o que é sem dúvida um indicador muito interessante para o PayPal. Depois aqui no slide de baixo tem como objetivo avaliar para aquilo que são os utilizadores da plataforma, das várias plataformas ativos, qual o número de transações que cada utilizador do PayPal vai efetuando. E aqui verificamos que tem havido de trimestre para trimestre também um aumento desse número de transações efetuadas, sendo que neste terceiro trimestre de 2021, face ao mesmo trimestre do ano anterior, houve um crescimento de 10%, que curiosamente acabou por ser dos maiores crescimentos nos últimos trimestres. Depois aqui um indicador também muito importante tem a ver com a evolução da receita. Neste terceiro trimestre de 2021, considerando as transações efetuadas no eBay na sua totalidade, houve um crescimento de 13%, mas quando nós excluímos as transações do eBay efetuadas no ano anterior e neste trimestre deste ano, verificamos que o crescimento seria não de 13%, mas de 25%, que é de facto bastante interessante e um crescimento muito em linha com aquilo que tem sido os trimestres anteriores. Depois aqui, se formos mais para baixo, podemos também ver aquilo que tem sido a evolução dos earnings per share em termos non-GAAP. Aqui neste trimestre acabou por ser um valor de cerca de 1,11 dólares. E se formos aqui também para o slide seguinte, podemos ver que o PayPal é uma máquina de fazer free cash flow, com uma percentagem de free cash flow sobre as vendas superior a 20%, o que é de facto extraordinário e mostra que esta empresa é de facto um monstro de gerar cash flow. Portanto, aqui também um dado muito interessante. E finalmente neste slide temos aqui o guidance para o ano de 2021, nomeadamente também para o último trimestre de 2021. E aqui verificamos que no caso da receita, aquilo que é esperado para a totalidade do ano é um crescimento de cerca de 18%, mas excluindo o tal efeito do eBay, seria um crescimento de 28%, ou seja, um crescimento muito interessante. E em termos dos earnings per share, espera-se um valor na casa de 4,60, o que, considerando a cotação atual da empresa, seria aqui um valor de price to earnings na casa das 40 vezes, mas estamos a falar de uma empresa que tem uma grande percentagem de crescimento, na ordem dos 25-30%, portanto, pode eventualmente ser aqui um indicador relativamente modesto. Para além disso, dá aqui mais duas notas relativamente ao PayPal. Uma tem a ver com o facto de eles neste trimestre terem anunciado uma parceria com a Amazon, sendo que nas plataformas da Amazon vai passar a ser possível utilizar uma plataforma do PayPal, tida pelo PayPal, a Venmo, já a partir do início de 2022, portanto será aqui um catalisador de vendas adicionais para o PayPal. E para além disso, muito recentemente, o PayPal lançou já há alguns meses um serviço de Buy Now, Pay Later, que basicamente permite aos compradores comprarem um determinado produto e pagarem em 4 prestações sem terem que incorrer em qualquer juro ou em qualquer comissão. Portanto, é uma forma dos consumidores adquirirem os produtos que desejam de uma forma mais cómoda, e aquilo que se tem verificado é que este serviço tem sido uma alavanca de vendas muito importante para o PayPal e os dados da Black Friday são muito animadores, com um crescimento neste serviço de cerca de 400% face ao mesmo período do ano anterior, que é de facto muito significativo, e este novo serviço certamente também será uma alavanca de vendas importante para o PayPal. Finalmente, a terceira ação que vos trago é a AT&T, que é uma empresa ligada à área do setor das telecomunicações, que, como podemos ver, em termos de performance, tem tido uma performance muito negativa no ano 2021, com uma desvalorização de cerca de 22% este ano, o que contrasta claramente com aquilo que tem sido a performance do mercado. E para além disso, esta empresa tem um market cap aqui situado em cerca de 165 mil milhões de dólares. Relativamente à AT&T, é uma empresa um pouco diferente das anteriores. As anteriores ações que vos apresentei
são empresas essencialmente de crescimento e no caso da AT&T é uma empresa já madura no mercado e com perspectivas de crescimento mais modestas, portanto não estamos a falar aqui de crescimentos de vendas nas ordens dos 20%, 30%, portanto é uma empresa já bastante madura. E aqui eu acho que pode fazer muito sentido olharmos para aquilo que tem sido a evolução de alguns indicadores fundamentais. Para isso, eu trouxe-vos aqui o Price to Earnings da AT&T, aqui em dados históricos, em toda a série, desde que a empresa se encontra cotada na Bolsa, e aquilo que podemos verificar é que neste momento o Price to Earnings da empresa está aqui em mínimos históricos com um valor de cerca de 7,3 vezes, claramente abaixo da sua média histórica de 12 vezes, portanto pode ser aqui um alerta que o AT&T pode estar bastante desvalorizada e para além disso dar nota que esta empresa é muito conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos e atualmente tem um dividend yield situado em cerca de 9%. Depois dar nota aqui também de alguns indicadores financeiros importantes da AT&T que de alguma forma nos pode ajudar a aferir se a empresa está ou não desvalorizada. Aqui falar, por exemplo, do caso da receita, que neste terceiro trimestre de 2021, desconsiderando aqui um efeito de descontinuação de uma atividade, acabou por ter aqui um crescimento de cerca de 4,7%. Em termos de earnings per share, houve também um crescimento interessante, com o valor a situar-se aqui em cerca de 87 cêntimos de dólar. Esta empresa é também ela uma excelente geradora de free cash flow, gerou durante este período um valor de cerca de 5,2 mil milhões de dólares em free cash flow, tendo aqui um payout ratio de cerca de 63%, como eles aqui dizem, portanto o dividendo de alguma forma acaba por ser saudável. Esta empresa acaba por ter aqui dois segmentos de negócio, a parte de telecomunicações, que é o segmento core business da empresa, e depois tem aqui o segmento do Warner Media, no qual se inclui o serviço da HBO, que em termos de subscritores tem tido um crescimento bastante interessante de trimestre para trimestre. Aqui no caso da AT&T, como vimos no gráfico há pouco, tem havido, particularmente nos últimos meses, uma grande desvalorização da ação. Isto acabou intrinsecamente por estar relacionado com o anúncio que a AT&T fez há alguns meses, em que genericamente eles anunciaram que iriam fazer uma spin-off da parte do segmento do Warner Media, sendo que esse segmento passaria no futuro a ser detido em 71% pelos acionistas da AT&T e em cerca de 29% pelos acionistas da Discovery, como aqui é referido neste comunicado. Para além disso, é de referir que na sequência desta spin-off vai ser criada uma nova empresa, que tal como referi vai ser detida pela AT&T e pela Discovery, e genericamente o que vai acontecer com esta transação, que se espera ser concluída em meados de 2022, é que os investidores acionistas da AT&T poderão receber aqui um valor de cerca de 43 mil milhões de dólares, que como vamos ver aqui em baixo, vai acabar por ser um valor importante para a empresa reduzir a sua dívida, que é uma dívida muito elevada, e para além disso aqui eles também referem a alguns indicadores que são importantes quanto ao futuro da AT&T, ou seja, eles esperam que com os restantes ativos o crescimento da receita vai ser modesto, o que é normal numa empresa madura como esta. No caso do EBITDA ajustado, esse crescimento também será relativamente modesto, mas mais uma vez, se os crescimentos de receita não são significativos, também é difícil melhorar as margens. Para além disso, eles esperam que esta transação vai ser importante para reduzir a sua dívida líquida, que eles esperam que em 2023 o indicador da dívida líquida sobre o EBITDA seja inferior a 2,5 vezes, mas aqui esta parte acabou por ser uma notícia muito mal recebida pelos acionistas da AT&T, na qual a AT&T revelou que pretende reduzir fortemente o seu dividendo, ou seja, eles esperam ter um payout ratio de 40% a 43% para um valor de free cash flow antecipado anual de cerca de 20 mil milhões. E genericamente estamos a falar que atualmente o dividendo da AT&T é de cerca de 15 mil milhões de dólares e vai passar, contas feitas, para um valor de cerca de 8 mil milhões de dólares anuais em dividendos, o que representa uma redução de cerca de 40%. No entanto, dar nota que a cotação atual, mesmo com esta redução de dividendos, estamos a falar de uma dividend yield na casa dos 4,5%, o que para o mercado norte-americano é muito bom. No entanto, para além disso, eles referem
que uma vez que este problema de dívida vai ser de alguma forma minimizado, eles esperam começar a recorrer à possibilidade de recompra de ações. Portanto, o que é que eu diria sobre esta transação em específico? Ela acabou por ser mal recebida pelo mercado devido a esta questão da redução de dividendos, sendo que a AT&T é uma empresa muito boa pagadora de dividendos, com um histórico de crescimento nesse pagamento e, portanto, isto acabou por ser mal recebido, este corte significativo. No entanto, por um lado, esta transação vai ajudar a que a dívida líquida da empresa tenha uma redução relevante, o que é muito interessante no sentido de lhe acrescentar valor, e para além disso, esta spin-off tem como objetivo dar outra tração à AT&T no segmento do streaming e poder combater aquilo que são os grandes players, nomeadamente a Netflix e também a Disney. Portanto, eu acho que esta transação é verdade que à primeira vista pode parecer menos boa pela questão da redução de dividendo, mas acho que a prazo vai fazer com que os acionistas da AT&T tenham aqui um segmento de negócio que pode vir a ser muito potencializado, vir a ter muito potencial e muito crescimento no longo prazo. Portanto, eu diria que genericamente pode ter sido uma opção interessante e uma transação interessante a médio e longo prazo para a AT&T, daí eu considerar que a cotação atual pode ser uma excelente oportunidade de compra. Por hoje é tudo, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!